Olá, pessoal. Hoje a gente vem falar de um assunto que vai mexer com o seu futuro. Seu bolso também. Rafael, a gente vai falar a diferença entre contratar uma law firm e uma consultoria para o EB2NIW. Exatamente, exatamente. Isso está sendo muito discutido na comunidade, né? Porque tem muita gente caindo em golpes, né? Uma preocupação. Tem muita gente que consegue vender o sonho americano, né? E não é um sonho, né? É um processo, né? A gente quer que você realize seu sonho, mas para você chegar lá, você tem que cumprir algumas etapas. E a primeira etapa é quem estará junto com você para te entregar esse green card. Estar de verdade, né? Estar desde o início, traçando uma tese jurídica de sucesso, tomando cuidado de analisar o currículo do cliente, o que o cliente realmente pode oferecer, o que a gente pode tirar ali, extrair um ponto que faça a diferença para esse processo, né? Desde o começo, traçada essa tese na colheita de todos os documentos que vão dar provas àquele propósito, aquela historinha inteirinha documentada, certificados, diplomas, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, todo o processo, o caminho inteirinho. Exato, do início ao fim, quando você contrata uma law firm, o que acontece? Um advogado está responsável pelo seu caso, ele vai assinar o seu caso. E se ele fizer alguma coisa errada, e se ele não se comprometer, se ele errar no seu processo em si, você pode denunciar ele ao bar. Isso significa que esse advogado vai ter que responder. O bar é como se fosse a OAB do Brasil. Então, ele pode ser penalizado, ele pode ter a licença dele cassada, ele pode ter que responder ao bar. E não é simples assim. Perder uma licença nos Estados Unidos é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. E profissionais sérios, eles querem que o seu cliente seja bem sucedido, eles querem que a sua carreira seja intacta, então eles cuidam com muito cuidado do seu pleito imigratório. Quando você contrata uma consultoria, você não tem exatamente um advogado assinando o seu caso, ou então eles subcontratam quem vai assinar o seu pleito, mas aí você vira uma bola de neve, porque você contratou a consultoria não tinha advogado, mas o advogado assinou. Enfim, você não vai ter mais o respaldo que o Florida Bar, no caso da Flórida, né, o bar, então pode ser o bar da Califórnia, né, o bar de New York, então a pessoa ela tem que ter o bar. Esse bar pode ser de estados, mas como é uma lei federal, ele vale para o país todo. Então a pessoa ela tira a licença em qualquer estado, mas ela tem essa validação, ele pode usar, né? Dr. Felipe tem 2 bars, então ele já poderia com um bar só atuar em todo o país. E por que ele tem 2? Porque algumas licenças você tem que ser regionais. Essa de imigração, ela vale para o país todo. Mas algumas outras licenças fazem com que ele tendo o bar daquele estado, ele tenha autonomia para ele brigar pelo imigrante ou brigar pelo cliente na corte. Então, por isso que ele tem 2 bars, ele tem 7 licenças para poder brigar, né, pelo cliente até o final. Um bom cenário, Paula, para as pessoas poderem perceber a importância ou a diferença entre uma situação e outra, o escritório ele tem sempre a obrigação, é o cliente analisar isso, o escritório ele tem sempre a obrigação de entregar o melhor processo. Então você quando contrata alguém, você contrata para ter o melhor serviço. Essa é uma obrigação de quem está oferecendo esse serviço. Só que, qual a penalidade para quem não tem um bar? Se não prestar um bom serviço? Nenhuma. Não existe. De outro lado, qual a penalidade para quem prestou um mau serviço e tem um bar? Ele corre o risco de perder esse bar. Ele corre o risco de perder essa licença. Não é algo simples, não é qualquer perda, é uma penalidade de verdade. Então, ele sim, primeiramente, deve lutar pelos interesses, dar o seu melhor. Mas concorda que quando você tem algo maior a perder, algo maior em risco, você dará suor,
dobrado. Exato. Esse é o grande segredo. Exato. É assim, eu acho que existem aí 2 níveis, né, Rafael? O nível do profissional ali, que tem o medo de perder a licença, então ele vai fazer a coisa direita, né? E tem ali também o profissional que é responsável e que ele sabe que ele tem que cumprir aquilo que ele foi contratado, né? Exatamente. Então, assim, tem muita consultoria, muitos profissionais que estão aí cobrando pleitos imigratórios por 5, 8 mil dólares. Isso não paga o custo de uma law firm. Não existe milagre, né, gente? Não existe milagres. Os produtos, eles não são baratos. Os bons trabalhos, eles são detalhados, eles são caros, eles custam horas, eles custam tempo de análise, eles custam detalhes nas formatações, nas traduções. O time custa, né? Na inclusão da tese em todos os momentos daquele pleito. A inclusão da tese não é só na peça de um advogado, no pedido à imigração. A inserção de uma tese, ela é em documentos ao longo do pleito, em toda a historinha que está sendo contada, ela está inserida em todas as fases. Então é isso, pessoal. Então essas são as diferenças, né? Eu acho que é uma mudança de vida. Você, quando vai tratar de uma saúde, você quer o melhor médico para cuidar da sua saúde. Então você também tem que pensar, quando você vai contratar alguém que é responsável pela mudança da sua vida, pela mudança da vida da sua família, você tem que contratar um bom consultório, né? Um bom escritório de advocacia, um escritório de imigração, uma law firm. E a gente está aqui para te atender. A law firm do Dr. Felipe Alexandre tem profissionais dentro dos Estados Unidos, profissionais licenciados, não é só o Dr. Felipe, né? Existe um time, né? São mais de 5 advogados dentro do escritório para fazer o melhor pelo imigrante. Somos também uma empresa de imigrantes trabalhando para imigrantes. Então, a gente tem essa empatia, a gente sabe do processo e tem a parte técnica do conhecimento do Dr. Felipe. Dr. Felipe é brasileiro, mas veio aqui muito pequeno, se formou aqui nos Estados Unidos, fez um estágio, também passou, não um estágio, ele fez uma parte da faculdade dele na China, né, idolatrado lá na China, porque já salvou milhares de chineses ali, fez muitos processos de asilo ali, né, muito querido pela comunidade chinesa também, mas está aqui também ajudando aos brasileiros com a formação, com a licença, com respeito e com muito profissionalismo. Então, conte com a gente, conte com a Alfa.